Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Todo mundo bem? Nós entramos no mês decisivo de nossas vidas, não é verdade? Qual é o nome do mês que nós estamos? Quem é que vai temperar o mês? Nós vamos temperar ao nosso gosto. Por isso que ele chama-se agosto. Terminamos a metade do ano. Algumas avaliações deveremos fazer em nossas vidas com relação ao que nós estamos escrevendo, não é? Porque nós recebemos um livro com 365 páginas. E esse livro tem 12 capítulos. Né? Todo dia 1º de janeiro ganhamos isso. E além desses 12 capítulos, nós vamos ter aí 30 linhas, dependendo, né, de cada um. E aí vamos caminhando com nossas escritas. Até o meio do ano fizemos um padrão de escrita. Eu acredito que todos estão escrevendo bem seu livro da vida. Mas agora em agosto é um novo tempero, porque terminando agosto, setembro, outubro, novembro, vem a data natalícia, que se rememora a chegada da luz na Terra, embora é um calendário criado pelo humano, mas a espiritualidade se adapta a essa realidade. Então, é agora que nós vamos temperar nossas vidas. Para alguns, temos o hábito de achar que o agosto é o mês que nos compromete, é o mês da sexta-feira 13, é um mês, né? Tem gente que tem esses hábitos. Mas não é assim que funciona. O nome é agosto, porque como disse Jesus, nós somos o sal da terra, temperando vidas, e nós somos a luz do mundo, iluminando almas. Então, no mês de agosto, cabe a cada um de nós refletir um pouquinho sobre o livro que estamos escrevendo e o que já alcançamos, apesar das nossas dificuldades, não é? A leitura do Evangelho foi muito bonita e fala da parte dos pensamentos, porque muita gente pensa e observa muito as ações externas que as pessoas executam. E na escola espírita cristã diz que há determinados erros que nós cometemos que a lei humana não julga e nem condena. O ser humano mantém, né, tranquilo e evidentemente considera até comum, naturaliza esses erros. E para nós, espíritas cristãos, há erros escabrosos aos olhos de Deus que nós teremos que remir. E um dos mais comprometedores para todos nós está relacionado ao julgamento, que é o pecado por pensamento. Eu olhar para uma pessoa e já deduzir o que ela seja, né, o comportamento dela por minhas inferências. E aí vem a psicologia nos ajudar, a análise que nós fazemos do próximo. Nada mais é do que a gente projetar no outro aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então nós, o dia inteiro, o tempo inteiro, estamos, né, com dificuldades com o nosso próximo. Obrigado, meu irmão. Em relação ao nosso modo de pensar. Bom, na cadeirinha vocês viram 2 textos, né? Eu deixei de propósito, antecipadamente. Um texto é uma música que vai nos sensibilizar para o tema de hoje. E o outro vai nos reportar a levar para casa, dobra, coloca no bolso, leva para casa, deixa lá. Se não tiver tempo de ler agora, não tem problema. O dia que você tiver tempo, leia. Porque é um tema muito interessante. Porque hoje nós vamos falar de quê? Vamos falar da paternidade. Paternidade, ser pai, é um dever? Ser pai é uma missão? Ser pai é um sacerdócio? São 3 perguntas. O que é ser pai? Como é que nós nos posicionamos nos dias atuais, frente às atividades que nós temos, com aqueles que vêm para os nossos lares conviver conosco? E Deus confia em nós, aquela criatura, e nós a recebemos ali, para dar ela a oportunidade de aprendizado, e nesse aprendizado, fazermos uma caminhada juntas na escada para a luz. Então, esse texto que está aí de José da Galileia, que é o pai biológico de Jesus, nós vamos falar alguma coisa dele, não vou falar do texto todo, mas é para que cada um em casa analise, naquele momento da leitura do Evangelho, dá uma olhada novamente, ok? Que é um texto que nos toca bastante, de alguém que veio ao mundo, fez o seu trabalho, mas para nós, na humanidade, não há reconhecimento nenhum. Mas para as hostes celestiais, espirituais, nós temos aí um irmão que na primeira hora do cristianismo deixou o seu selo, a sua marca, na fronte do seu filho, que nós chamamos de Jesus, o Cristo. Então nós vamos cantar a música, tá bom? Não sei se alguém conhece, é do grupo Arte Nascente, do GAN, de Goiânia, e é uma música que vai nos reportar as nossas relações enquanto pai, né? Ou enquanto pais, porque o papel de pai na visão angelical, religiosa, espírita, moral, vai muito além da estrutura biológica, né?
E a música vai nos sensibilizar um pouquinho para o tema, que nós vamos utilizá-la como forma de auxílio, tá? Seja como uma raiz, firme o ideal, siga seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que lhe ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser. Ter a paz que finges ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs. Ver o artista que criou e amar como ele amou. Nós amamos, nós criamos como o artista do universo criou. Estamos numa certa distância para essa perfectibilidade de amar e criar como ele criou. Mas temos a nossa forma de amor. É uma forma ainda inicial, ligada aos interesses e anseios da vida material e de nós enquanto espíritos aprendizes no processo de evolução. Mas a providência divina é tão bela que nos dá a oportunidade desse aprendizado ser em conjunto, para que ninguém possa se sentir culpado de alguma coisa, ou se sentir omisso, ou por falta de apoio, nos aspectos da caminhada evolutiva. E aí o que ele nos dá? A experiência carnal, vamos viver temporariamente num corpo físico, mas estamos aqui para modelar enquanto seres angelicais. Por isso que quando um pensamento não tão bom já não vem mais sobre nós, já alcançamos uma boa caminhada evolutiva. Mas também quando nós pensamos, como foi lido no Evangelho, e não praticamos aquilo que pensamos e tentamos repeli-lo, ou então nós falamos assim, nossa, eu ainda penso essas coisas, nós já estamos bastante adiantados. E no instante que nós fazemos coisas não tão boas, precisamos ficar atentos, porque somos donos de nós mesmos, somos artífices da nossa imortalidade, nós vamos aí começar a prestar atenção. E aí o livre-arbítrio, que é o livre julgamento, não é que alguém vai nos dar liberdade total, porque no planeta Terra não existe a liberdade total. Há coisas que nos restringem. A liberdade total só vai existir ou nos mundos felizes ou nos mundos ditosos e celestiais. Mas aqui é uma liberdade relativa, que nós podemos construir pela maneira de atitude, comportamento, no bem, no bom e no belo que nós vamos conduzir. E tudo começa pelo pensamento. Por que a leitura do Evangelho foi linda? Porque o pensamento é tudo. Ele é o veículo de comunicação entre os seres. Então a paternidade vai estar relacionada a isso. Muitas vezes nós dizemos assim, nossa, de repente a noiva, a esposa ficou grávida. E de repente nós consideramos que aquele filho nós não temos condições de criar. Que talvez aquele filho vai passar por dificuldade, porque o nosso salário, onde nós moramos, a nossa casa, não é tão boa para recebê-lo. Mas acontece que nem um fio cai da nossa cabeça, do fio de cabelo, nem tampouco uma folha cai de uma árvore, sem que o Criador tenha permitido. Então é evidente que nenhum ser vem ao mundo, ou seja, nenhum espírito, nenhuma alma entra numa carne, num corpo físico, sem que Deus tenha permitido que aquilo acontecesse. Então, não existe o de repente. Estava programado para vir. Acontece que porque nós não percebemos bem as nossas vidas, o lado de lá é que nos conduz muito mais do que nos conduzimos. Passamos muitas vezes certas dificuldades em virtude de que não prestamos atenção no instinto, nas orientações que recebemos. E a paternidade é uma delas. E aí começa, é uma missão, é um dever ou é um sacerdócio? O que é que tem a ver a paternidade para nós como seres na evolução?
Ora, quando nós aprendemos algo, lemos algo, nós retemos alguma coisa, possivelmente 20%. Mas quando nós lemos algo e comentamos com alguém, nós passamos a guardar aquilo entre 40% e 50%. Mas quando nós lemos algo, comentamos com alguém, estudamos em grupo ou ensinamos para outro, aquilo ali chega na casa de 95%, fica retido em nós. Daí a explicação, tanto da maternidade quanto da paternidade. Como nós vamos cuidar de alguém um dia, como anjos guardiões, porque todos os seres evoluem, Deus nos dá o trabalho mais simples, que é cuidar de um ser que chega na nossa casa. E é muito interessante porque esse pequeno ser, ele vem frágil. Por que ele vem frágil? Embora nós sabemos que é um espírito criado por Deus e muitas vezes com idades milenares maiores do que a nossa. É um ser de uma inteligência, uma capacidade profunda que nós os recebemos e muitas vezes olhamos para aquela criança e falamos, nossa, mas que menino inteligente, de onde ele aprendeu tudo isso? Aí vem a doutrina espírita e diz, aprendeu das vidas anteriores. Como pode uma criança de 5 anos, 6, 7, 8 anos, tocar um piano virtuosamente como um músico que fez escola instrumental e para trocar um piano muito bem, demora-se no mínimo 10 anos de conservatório. Nós vemos hoje aí crianças com 5, 6 anos, as mãozinhas pequenas e numa virtuosidade no piano fora do normal. Vemos crianças fazer coisas em casa, concerto, falar alguma coisa, dar alguma palavra para nós, e nós assustamos. Nossa, parece adulto. A família comenta assim. De onde ele tirou tudo isso? Tirou dele mesmo. Nós somos seres inteligentes da criação e ao longo das nossas vidas sucessivas e as existências parciais, nós vamos começando a aprender e guardar algo em nós. Fica em nossa memória permanentemente. A nossa alma guarda essa memória. E o nosso perispírito que envolve o corpo guarda isso. E a paternidade é uma delas. Nós começamos a treinar inicialmente, até quando ganhamos um brinquedo, a menina uma boneca, o menino um carrinho, um soldadinho, ele tem que cuidar daquele brinquedo. Os pais até dizem, se você quebrar, eu não vou fornecer outro para você. Olha, o papai não ganha bem, comprou esse brinquedo, cuide bem dele, tá bom? A gente já está ensinando a pessoa a cuidar. Nós somos seres cuidantes. Então, para cuidar, eu preciso fincar raiz. Eu preciso ter o primeiro elemento, que é formar um ideal de vida. Quem sou eu e o que sou eu? Para que serve a vida que eu existo? Estou no mundo pior do que uma folha seca? Por que pior do que uma folha seca? Porque tem gente que não tem o hábito de utilidade, de servir, como a folha seca serve. Às vezes ela cai de uma planta, nós achamos que não tem nenhuma utilidade. Mas ela ao cair, vai fornecer os seus polímeros, vai alimentar pequenos seres que estão na raiz daquela árvore e vai trazer nova vitamina para poder aquela árvore criar novos galhos, novos brotos, frutificar e visivelmente dar alimento para nós ou para os animais que dela fazem parte. Todo o preceito da natureza é um preceito de solidariedade. Então o Criador, de uma forma solidária, ele faz o quê? Se associa conosco. Gilberto está viajando. Não, é uma realidade. Deus se associa conosco. Deus, qual é a função dele? Criar seres inteligentes da criação. Agora, educar esses seres, Deus permite que nós façamos isso. E aí, criou a paternidade, que é um elemento muito belo enquanto missão perante a quem? A humanidade? Não. Nós não temos missão nenhuma enquanto em frente à humanidade. Mas sim perante aquele que nos criou, que diz assim, eis que eu mando ao mundo um filho meu, para que fique no seu lar, e pelos seus braços a sua fala, o seu olhar, a sua raiz, a sua cultura, o seu modo de viver. Esse espírito possa, da ignorância, galgar espaços incomensuráveis e se tornar útil tanto quanto você é útil para mim. É uma palavra de Deus para conosco. E evidentemente, quando nós chegarmos do outro lado, seremos questionados, não por Ele, porque Deus não é questionador. Deus não cobra nada de ninguém. Ele apenas deixa viver e sempre vai nos dizer, assim seja. Nós temos um hábito de explicar para as pessoas que nós devemos prestar muita atenção na frase do nosso Criador. Ele não nos impede de nada. O dia hoje está horrível, um calor danado, acabou aquele frio, né? Nós ouvimos as pessoas perguntando. E o Criador diz o quê? Assim seja. Nossa, que maravilha, o clima está ótimo. Assim seja. Ele vai sempre dizer assim seja. Ou seja, seja feita a tua vontade. Na lição da oração dominical, que é um poema, um dos mais belos poemas da humanidade, Jesus começa a ensinar lá, Pai nosso que estais no mundo espiritual, nas hostes espirituais. E chama a palavra céu. Seja feita a sua vontade, venha até nós. Nós permitimos que Deus faça a vontade? Nem sempre. Porque nós pensamos muito na estrutura da materialidade. Nós ficamos raízes naquilo que nós podemos ver, sentir, apalpar, pegar, abraçar, se alimentar, sabor, cheiro. Mas nós somos criados para sentir. Somos seres sentimentais. Por quê? Somos filhos do amor. Deus é amor. E Deus é amor enquanto espírito. Há que se amá-lo em espírito e em verdade, não em cultos exteriores. Às vezes no meu canto quietinho, na minha casa com a minha família, sentado no ônibus para ir para o trabalho,
atendendo alguém, observando as crianças brincar, ouvindo os pássaros cantar, ou apenas o nascer do sol, ou a lua bonita durante a noite. Naquele momento eu tenho que estar atento na minha sintonia com o Criador, porque Ele vem com toda essa estrutura da natureza nos gerar sentimento. Mas há algo que Ele nos coloca para docilizar o nosso coração, que é o amor pater, aquele amor de família, ou amor filia, como dizem lá os gregos. Nesse processo de amor, eu recebo uma criança pequenininha. E é muito interessante que nós também nos tornamos crianças, só que é o espírito adulto. Mas ele, como esquece, vem num corpo frágil e vai desenvolvendo as suas potencialidades com a gente. Aprende a comer conosco, aprende a falar as palavras que nós falamos, aprende a ter os gostos de acordo com a cultura que nós temos. E é tão interessante que dociliza, e dependendo da capacidade mental daquela família, fica todo mundo com uma linguagem simples, uma linguagem que chama de tati-bitate na pedagogia, para falar com aquela criança. Mudamos a tonalidade de voz, dependendo do ambiente, uma família que fala alto, que tem um bebê que aparece na poucas semanas, todo mundo começa a dizer, fala baixo que o neném está dormindo. Começamos a docilizar. Então o Criador coloca esses mecanismos de sempre ter uma criança no nosso lar. Se não são nossos filhos, serão nossos irmãos. Se não são irmãos, serão sobrinhos. Estou falando do ponto de vista material. Se não serão sobrinhos, serão nossos netos. Mas o Criador sempre renova a estrutura da terra para que o nosso sentimento seja de ficar raiz. E nesse processo de ficar raiz, nos pede para que nós amemos, né? Da forma que nós podemos amar. Por quê? A questão do poder amar vem estar numa força chamada empoderamento. Qual é a minha capacidade de amar? Cada qual ama com aquilo que ele aprendeu. Como nós somos seres com idades diferentes, cada qual vai ter um modo de fazer a paternidade de maneira diferente. Eu tenho um amigo que ele passou por certa dificuldade e veio se aconselhar conosco. O filho dele que tinha entrado na vida da dependência química e depois terminou saindo de casa porque teve desentendimentos com a mãe, com o pai nem tanto. E o pai desesperou. E ele, um gráfico, trabalhava a noite inteira, mas às vezes 1 hora, 2 horas da madrugada, esse pai saía e passava ao longe vendo o filho deitado lá, todo sujo, roupa maltrapilha, cabelo desarrumado, né? E ruim. E ele pensava o que fazer. Depois ele falou, vou conversar com meu amigo que é de outra religião, ele é cristão também, mas é de outra escola cristã. Veio conversar, como é que vocês verem isso? Eu falei, olha, nós aprendemos no Evangelho que a única prática do amor que renova e recupera todas as criaturas, tanto que as mães fazem isso o tempo inteiro e o pai também, é abraçar. Abrace sempre, por mais dificuldade que esteja, por mais que seja um comportamento delinquente, mas tente abraçar. Mas ele nem me reconhece mais, o que eu faço com ele? Vai lá e abraça. Você começa distante com o olhar, faça uma prece, porque se Deus se associa conosco, é responsabilidade dele também proteger nossos filhos. Não é? Há mães que, por exemplo, dizem assim, olha, vai com Deus, os filhos saem para viajar, vão para a escola, vão para alguma festa visitar alguém, vai com Deus, não é assim que as mães falam? Mas de repente a mãe liga lá para o local e eles não chegaram ainda. Ou de repente a mãe está esperando chegar e eles não chegaram ainda. Ela entra em desespero, não dorme, né? Começa a esvaziar a geladeira, começa a entrar numa emoção fora do padrão. Né? Mas ela não entregou para Deus? Se ela disse, olha, vá com Deus, pronto, não precisa ficar preocupada. É a chamada pequena fé, não tem a fé nem do tamanho do grão de mostarda. Então nesse processo da paternidade, nós começamos a aprender o que era amar. E nós vamos amar do nosso jeito. Ninguém é obrigado a amar como o vizinho ama, como o americano ama, o espanhol, o japonês. Cada qual vai amar conforme aquilo que ele pode amar. Carrega dentro de si. Daquilo que você aprendeu nas circunstâncias que viveu com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua tia. E na paternidade nós temos algo importante a observar. Porque a paternidade é um trabalho associativo não só com Deus, mas também com a mãe. Porque há um momento em que há o contato visceral do filho com a mãe. Né? Amamenta, tem a gestação, tem um contato sangue-sangue, corpo-corpo, pele-pele, não é isso? O tempo inteiro. Mas há um momento que o pai tem que dizer para o filho, olha, quero te mostrar o mundo. Ele é o grande pedagogo, como Jesus fez conosco. Cada qual, do jeito que você é, com os seus defeitos, lá a palavra diz cruzes, mesmo com as suas dificuldades. Siga os meus passos e venha após mim. Então ele vem como pedagogo mostrar a maneira de se comportar em diversas situações da vida. Mas acontece que nem um fio cai da nossa cabeça, do fio de cabelo, nem tampouco uma folha cai de uma árvore, sem que o Criador tenha permitido. Então é evidente que nenhum ser vem ao mundo, ou seja, nenhum espírito, nenhuma alma entra numa carne, num corpo físico, sem que Deus tenha permitido que aquilo acontecesse. Então, não existe o de repente. Estava programado para vir. Acontece que porque nós não percebemos bem as nossas vidas, o lado de lá é que nos conduz muito mais do que nos conduzimos. Passamos muitas vezes certas dificuldades em virtude de que não prestamos atenção no instinto, nas orientações que recebemos. E a paternidade é uma delas. E aí começa, é uma missão?
é um dever ou é um sacerdócio? O que tem a ver a paternidade para nós como seres na evolução? Ora, quando nós aprendemos algo, lemos algo, nós retemos alguma coisa, possivelmente 20%. Mas quando nós lemos algo e comentamos com alguém, nós passamos a guardar aquilo entre 40% e 50%. Mas quando nós lemos algo, comentamos com alguém, estudamos em grupo ou ensinamos para outro, aquilo ali chega na casa de 95%, fica retido em nós. Daí a explicação, tanto da maternidade quanto da paternidade. Como nós vamos cuidar de alguém um dia, como anjos guardiões, porque todos os seres evoluem, Deus nos dá o trabalho mais simples, que é cuidar de um ser que chega na nossa casa. E é muito interessante porque esse pequeno ser, ele vem frágil. Por que ele vem frágil? Embora nós sabemos que é um espírito criado por Deus e muitas vezes com idades milenares maiores do que a nossa. É um ser de uma inteligência, uma capacidade profunda que nós os recebemos e muitas vezes olhamos para aquela criança e falamos, nossa, mas que menino inteligente, de onde ele aprendeu tudo isso? Aí vem a doutrina espírita e diz, aprendeu das vidas anteriores. Como pode uma criança de 5 anos, 6, 7, 8 anos, tocar um piano virtuosamente como um músico que fez escola de instrumental e para trocar o piano muito bem, demora-se no mínimo 10 anos de conservatório. Nós vemos hoje aí crianças com 5, 6 anos, as mãozinhas pequenas e numa virtuosidade no piano fora do normal. Vemos crianças fazer coisas em casa, concerto, falar alguma coisa, dar alguma palavra para nós, e nós assustamos. Nossa, parece adulto. A família comenta assim. De onde ele tirou tudo isso? Tirou dele mesmo. Nós somos seres inteligentes da criação e ao longo das nossas vidas sucessivas e as existências parciais, nós vamos começando a aprender e guardar algo em nós. Fica em nossa memória permanentemente. A nossa alma guarda essa memória. E o nosso perispírito que envolve o corpo guarda isso. E a paternidade é uma delas. Nós começamos a treinar inicialmente, até quando ganhamos o brinquedo, a menina uma boneca, o menino um carrinho, um soldadinho, ele tem que cuidar daquele brinquedo. Os pais até dizem, se você quebrar, eu não vou fornecer outro para você. Olha, o papai não ganha bem, comprou esse brinquedo, cuide bem dele, tá bom? A gente já está ensinando a pessoa a cuidar. Nós somos seres cuidantes. Então, para cuidar, eu preciso fincar raiz. Eu preciso ter o primeiro elemento, que é formar o ideal de vida. Quem sou eu e o que sou eu? Para que serve a vida que eu existo? Estou no mundo pior do que uma folha seca? O salário do papai é pelo trabalho. Ele trabalha, recebe o salário para pagar aluguel, água, luz, telefone e alimento para nós. O seu salário é o conhecimento. Então você precisa tirar notas boas. Cada nota 10 que você tirou é um salário excelente que você tem. Então tem pais que ele é presente. Presente nesse sentido de educar para a vida como pedagogo. Tem pai que é o presenteador, que é o provedor. Ele acha que dar mimos, coisas específicas e materiais para a criança, vai estar educando, quando na verdade não é assim. E a nossa moderna psicologia do desenvolvimento, ela comenta isso. Como é que eu construo um mundo de fincar raízes? Como é que eu desenvolvo amizade com alguém? Quando eu tenho algo para oferecer. E é interessante que é quando eu ofereço a mim mesmo, não um objeto. Nós ficamos amigos das pessoas porque gostamos do jeito dela. Esse é o princípio do pater. Jesus está em nossas vidas como o pão das nossas vidas, a água também, nós nos alimentamos do seu evangelho, por causa do jeito dele de nos tratar. Como é que nós tratamos aqueles que estão conosco? Semelhante nós tratamos a nós mesmos. Tem dias que nós olhamos para o espelho e não gostamos da nossa aparência. Com certeza, ao olhar para o nosso filho, não vamos gostar muito dele, porque nós não gostamos de nós. Então esse processo, de fazer com que a pedra do coração seja quebrada, Deus nos dá os bebês, os filhos, as crianças, os pássaros cantando, as brincadeiras das crianças muito bobinhas, que ele faz um desenho e nós recebemos aquilo e elogiamos o desenho, mas sabemos que são rabiscos, mas ensinando para ele o processo da relação humana. E nesse caminho, o pai deve ter um cuidado para não confundir esses papéis. Tem um momento que eu tenho que educar enquanto pai. Tem um momento que eu tenho que educar enquanto amigo. Tem coisas da vida que eu vou falar como um amigo dele, mas tem coisas da vida que eu vou falar como aquele que é missionário e tem um dever perante a sociedade, uma missão perante Deus, de ajudar aquele espírito a não cair no precipício. Agora, ser pai, tirando dever e missão, é o sacerdócio? Bom, no livro Domínios da Mediunidade. Nesse livro, Domínios da Mediunidade, tem uma explicação para André Luiz, e ele traz isso pela psicografia do Chico, de que pai é o verdadeiro sacerdócio. Vai muito além do dever e muito além da missão. Mas o que é o sacerdócio? Vamos imaginar as pessoas que são chamadas de sacerdote no mundo. Não é? Tem pessoas que se forem numa igreja católica, apostólica romana, vai perceber a dedicação daquele padre, daquele arcebispo, daquele cardeal, para aquela comunidade, para aquele povo.
Viaja quilômetros quando a cidade do interior, muitas vezes de bicicleta ou de carro, às vezes a igreja é pobre e não tem um carro ainda, ele vai a pé ou pegando carona nas carroças e charretes aquelas pessoas, visita aquelas famílias e leva uma mensagem de consolo, de paz e de equilíbrio. Ok? É o sacerdócio dele. Há aqueles de outras religiões, como os rabinos, o pai de santo, mãe de santo e tantos outros, que na comunidade que ele se instala, ele visita cada um dos seus adeptos da sua religião. Verifica a sua necessidade, leva a cesta básica. Se uma família está com desequilíbrio, ele vai lá e conversa, chama na sala para dar conselhos, e recebe e abraça a todos constantemente, sem jamais repreender, dizer que alguém está errado, ou que não vai fazer porque não tem nada a ver com a vida alheia. Nós não temos a ver com a vida alheia no aspecto de falar do cisco no olho do irmão enquanto tem uma trave na nossa. Mas nós temos, no mínimo, o princípio de solidariedade, de ao sentir que o irmão está com dificuldade, semelhante ao pai que vê um filho em dificuldade e ajudá-lo. Então o pai traz a segurança. Mas quando eu utilizo o negócio, de dar um brinquedo por uma nota boa, de fazer uma viagem legal, sair para tal lugar porque fez isso, eu estou transformando a relação de sentimento, de amor, em pedra, em interesse. E aí não dá para servir a Deus, que é o amor, e a Mamon, que é o mundo material, do mesmo jeito. Ou eu vou magoar Mamon e vou desagradar a Deus. Como Deus não se desagrada, que Ele é amor supremo, nós vamos nos sentir desagradados o tempo inteiro. Vamos estar sempre inconformados. Aí nós vamos ver aquele adolescente ou adulto crescer com uma certa insegurança. Por causa de quê? A ausência do pai, mesmo estando dentro do lar. De não ter um diálogo, ou não ter uma postura de uma figura masculina mostrando como fazer. A natureza nos mostra isso com a força do sol durante o dia, fazendo todos trabalhar, e a suavidade da lua, fazendo as águas e as plantas crescerem. É à noite que nós temos a famosa fotossíntese. Durante o dia a planta recolhe a estrutura, e durante a noite ela solta como gás carbônico. Tanto que as pessoas dizem, não deixe a planta dentro do seu quarto. Se ela for uma planta grande, você pode morrer intoxicado, porque à noite ela vai soltar os gases que não são bons. É a lua que purifica com seu luminar amoroso e suave naquele determinado período. E a lua não tem nem luz própria, ela reflete. No texto que eu passei para vocês, de José da Galileia, ele veio apenas refletir a luz do filho dele. Mas Emmanuel diz que não há palavras humanas, depois vocês leiam aí, para falar de José da Galileia. No primeiro momento do cristianismo, foi um pai que assumiu um papel perante Deus. Eu vou cuidar dessa criança. Deixa comigo que nada de mal vai acontecer. Todos os filhos, sobrinhos e netos, as crianças que vêm aqui na casa da Maria de Nazaré, para vocês cuidarem, somos todos pais delas. Às vezes a gente olha só no ponto de vista material, e físico, e biológico, consanguíneo, mas não é. Quando Maria estava se aproximando com os irmãos, levou até perto de Jesus para ver ele numa casa falando, e a casa estava muito cheia de gente, não tinha lancha para todo mundo, e as pessoas estavam preocupadas, e aí a mãe e os irmãos queriam falar com ele. Ele é louco, está fora de si, colocar esse povo todo dentro dessa casa. Os discípulos chamaram, olha, sua mãe e seus irmãos lhe chamam lá fora. Só que Jesus tinha um trabalho com os outros irmãos também, com os filhos de Deus, que são irmãos em Jesus. E ele disse o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem é o nosso Pai? O mesmo Pai de Jesus. E o que é o nosso Pai? Ele é amor. Então, se nós temos o princípio de amorosidade, estamos exercendo a paternidade. Aí nós não podemos ser aquele pai que só surge para ver o time do futebol, para presentear com videogame, para o dia das crianças, o aniversário ou o Natal. Mas é aquele pai que, mesmo não estando presente fisicamente, na estrutura imagiéstica do filho, na cabeça dele e no coração, o sentimento do abraço, do olhar de afeto, do olhar de carinho, fincou raiz. Então, fincar raiz é o processo de fazer como uma planta, germinar no coração das pessoas. Então, nessa linha nós somos irmãos de outro irmão. Ora, o que é ser a paternidade? É receber um irmão no nosso lar. Nessas idas e vindas, nós trocamos os papéis sociais. A paternidade é uma associação de dever, de missão e de sacerdócio, porque ela nunca acaba. Se alguém é pai aqui e já tem filho que casou, e esse filho tem neto em vida própria, mas nós ficamos de longe monitorando a condição daquele filho. Será que ele está bem? Será que o relacionamento conjugal dele está bacana? E às vezes ele vem nos procurar para pedir conselho. Está lá 2, 3, 4, 10 anos de casado, vem pedir conselho. Em alguns momentos ele vem, deixa o neto conosco, e depois quando vem buscar, faz alguma narrativa da dificuldade que ele tem de relação com o filho. E aí nós vamos aconselhar, continuamos no trabalho de fincar raízes, de uma construção de cultura do bem, do bom e do belo. Então, nós precisamos em nós sentir o cheiro do amor. Nós precisamos brotar como a flor aparece no ambiente. Quando aparece o botão da flor, todo mundo acha lindo. Mas quando a flor abre, ela exala o perfume. Ser pai é exalar perfume. Mesmo que o filho não reconheça. Ah, Gilberto, eu tenho um filho que é muito complicado. Sim, mas façamos a nossa parte. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 582 e 583, Kardec faz essa pergunta. É uma missão ser pai? Aí ele diz assim, é uma missão, e muito mais que uma missão, é um dever.
Porque recebemos um ser inteligente criado por Deus para levá-los na senda da luz. E aí vem, nos domínios da mediunidade, né, o mentor de André Luiz explica. E devemos lembrar que além do dever e além da missão, nós temos um sacerdócio, porque o trabalho não termina nunca. O filho se casa, o filho cresce, vai, né, cuidar da sua família, tem profissão, vai para outro país, e nós ficamos ali mentalizando. Algumas vezes na parede da casa tem as fotos, ou nós levamos na carteira, ou temos no álbum de família, ou então hoje com o WhatsApp, as páginas sociais, né, message, uma coisa assim, abrimos, conversamos com ele, choramos de saudade, ou então ficamos ali nas preces, pedindo que a divina providência proteja o nosso filho. O sacerdócio é uma atividade ininterrupta e que nós não sentimos nem cansado nem enfadonho. Agora, se eu hoje tenho dificuldade, eu não suporto as crianças, perceba aquele ser pequeno na minha casa e não gosto muito, eu tenho na visão da espiritualidade, na visão cristã, eu devo perceber o que há em mim, não naquela criatura. Por que eu não gosto tanto do meu filho? Não é o fato dele não ser legal, é o fato de em mim haver pensamentos que não são adequados, e a partir daí eu começo a jogar cisco naquela pessoa, naquele ser, e às vezes há os maltratos nas famílias. A pessoa chega e gera uma situação de desequilíbrio por uma questão financeira, por uma questão cultural, por uma questão ética, porque não tem a lição, o levantamento do véu de que estamos no mundo como servidores de Deus para cumprir a missão dos filhos que Ele cria. E aí a música nos conclama para isso. E José da Galileia fez a mesma coisa. Quem já leu o texto percebe. Ele recebeu Jesus, ia começar a ter um problema, atravessou o deserto, cumpriu o censo de César, levou Maria até lá, procurou um local seguro, não tinha, e José levou para uma estalagem, deitou o corpo lá, fez o parto, né? Olha a inteligência e a sabedoria desse homem. Ele fez o parto de Maria, a mãe de Jesus. Ninguém para pensar. Poxa, mas aquele homem estava numa estalagem, era uma estrebaria. Jesus estava deitado no coxo, cheio de palha. Que homem mais interessante. E aí Emmanuel diz no texto, não há palavras humanas na nossa bibliografia de qualquer idioma para explicar José da Galileia. Olha o papel de pai, olha a missão de pai, olha o dever. Uma dedicação unilateral. Disse para Deus, faço, veio, deixa comigo. E aí, num determinado momento, começou a perseguição, ele volta para o deserto com Maria de Nazaré, com Jesus no colo dela, e ele como rico atravessa o deserto e vai viver alguns anos no Egito, até que aquele rei que estava perseguindo, porque não entendia que reinado era esse que estavam dizendo os profetas ou os médiuns sobre aquele filho, esse pai entrega-se e cuida desse mundo. E aí Emmanuel diz, José da Galileia foi uma figura, foi um pai tão espiritual, está aí no texto, foi um pai tão espiritual que ele hipotecou um coração sem mácula e uma consciência pura. O que é um ser, uma alma sem mácula e uma consciência pura? Só pode ser um espírito puro. Estava aqui na terra, como é Maria de Nazaré, 2 espíritos que vieram receber uma criatura, mas que ao mesmo tempo os preparou, deixou ele em condições para, aprenderam com ele, mas ao mesmo tempo deram condições para ele iniciar seu ministério a partir das casas dos 30. E aí o que é belo nesse processo da paternidade é que nós precisamos ter um olhar inocente de criança sobre aquela criança. Ter um olhar de adolescente sobre o nosso adolescente. E ter um olhar de adulto sobre o nosso filho adulto. Mas esse olhar tem que ser como de uma flor, exalando perfume. Eu não posso ensinar para uma criança pequena coisas de adulto. Nem posso ensinar para um adolescente coisas de criança, nem coisa de adulto. Nem posso ensinar para um adulto coisa de adolescente. Mas eu preciso dar a cada qual, a escrita na página da vida, os elementos para que ele está pronto. E o que é muito comum, nós queremos que nossos filhos façam coisas antes de estarem prontos. Ora, Deus não quer isso de nós. Para que nós somos pais? Para um dia sermos anjos guardiões de alguém. Nós assumimos uma família, cuidamos de uma esposa e do filho, para poder protegê-los. Então, queridos e queridas, a música nos chama para isso. Sou um pai presente ou sou um pai que dá presente? Sou um pai ausente fisicamente, mas presente no sentimento? Porque é o sentimento que contorna e nos faz ligar e nos finca a raiz. E a música nos chama para isso. Nós precisamos fazer como Cristo, que é o nosso pão, usar o evangelho dele no nosso cotidiano. Há uma dificuldade com o nosso filho, com aqueles que nós criamos, vamos ali usar o evangelho. Né? Vamos entrar no canto, no banheiro, no quarto, na sala, vamos abrir lá, olhar a primeira mensagem e vamos respirar fundo, pedir que nos capacite, vamos até lá. Porque nós não estamos sozinhos. No mundo material nós temos o pedagogo, o psicopedagogo, o psicanalista, o psicólogo, temos o pediatra, uma série de profissionais, os irmãos que evangelizam aqui na Casa Maria de Nazaré, os nossos filhos. Temos uma série de pessoas que Deus coloca à nossa disposição para que nós possamos ser um pai. Não precisamos ser excelentes, mas apenas um bom pai. É o que Deus espera. Porque o nível da terra não é um padrão de excelência, porque a excelência faz parte da perfectibilidade. Nós estamos em provas e expiações, caminhando para a regeneração, um processo de melhoria contínua. Então, nós, enquanto humanos, devemos fazer o quê?
O que é a raiz que nós devemos fincar? É a raiz do afeto. É a raiz do amor. É a flor que abre, que brota junto com o filho. E é interessante que nós aprendemos a nos tornar homens melhores através dos nossos filhos também. Porque determinados ensinamentos que vamos fazer para eles, nós somos obrigados a seguir. Eu tinha um amigo que dizia assim, antes dos meus filhos nascerem, a 60 eu passava 80. Velocidade que era de 100 eu passava 120. Rapaz, depois que a mulher está lá no banco de trás amamentando, 60 eu estou andando a 50. 80 eu estou a 60. 100 eu estou a 80. E depois que ele cresceu, que está lá na cadeirinha, sinal amarelo eu acelerava. Sinal está amarelo lá longe, eu já estou parando. Já estou ligando o pisca-alerta para poder, preservar meu filho. Não, aquela criatura veio sobre os desígnios de Deus adoçar o coração. Tirar a pedra que está dentro de nós. Aí nós arrumamos o quarto, arrumamos a roupa, enfeitamos, pintamos, escolhemos a escola, Temos todo o cuidado de dar saneamento. E aí, num determinado momento, a idade vai mudando e a gente começa a quebrar isso, não? Ou Deus manda uma nova criança para a gente aprender, ou então nós vamos ter dificuldade. E portas dentro de casa começam a bater, e determinadas situações começam a ficar estranhas. Aí aqueles deixam de ser amigos e irmãos e passam a ser até inimigos. Ora, se nós somos espíritos reencarnantes, a nossa família é o lugar certo para construirmos esse desejo de um débil ser, de uma criatura frágil, que somos espíritos frágeis ainda, na construção da nossa moralidade, da nossa personalidade, da nossa ética. E muitos nossos filhos vêm nos ajudar assim. E somos todos filhos um dos outros e pais um dos outros, porque só trocamos de papel. Não sei se alguém já assistiu o filme Histórias de Reencarnação ou Reencarnação, de Stevenson. Eles fazem uma pesquisa na Índia, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E tem um pai da Igreja Batista. Ele está lá, da Igreja Batista. Ele estava trocando a fralda do filho e o menino estava começando a falar. Olhou para ele e falou assim, Dad, que é papai em inglês, Quando você era criança, eu não trocava a sua fralda desse jeito. Eu tinha mais cuidado com o alfinete. E aí ele se assustou. E aí, na dúvida, porque Batista, as outras religiões cristãs, não falam muito sobre processo de idas e vindas, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Criaram a máxima do batismo judaico e não cristão, de entrar nas águas e voltar, batizar no Espírito Santo. Não é isso, é renascer novamente. Por isso que Nicodemo, mas posso eu, homem velho, entrar na barriga da minha mãe novamente e renascer? Aí Jesus era para ele falar, rapaz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você, o homem da lei, não está entendendo o que eu estou falando? Quanto mais aqueles que estão conosco. Aí Jesus levanta os braços para o céu e diz, ainda bem que o que Deus me ensina, eu consigo esconder dos sábios e doutores. Tem gente que acha que sabe muita coisa das questões de Deus e não sabe nada e interpreta ainda errado. Então, o nascer de novo, as idas e vindas, a água é o princípio da placenta, o retorno ao mundo fluídico, é o Espírito retornar novamente à vida. E Paulo de Tarso ensina isso. Nasce-se corpos materiais, e Paulo de Tarso diz, nasce também corpo espiritual. Evolui-se no corpo material, mas também evolui-se no corpo espiritual. Então Paulo de Tarso ensina essas questões. E aí nós recebemos aquele filho novamente. E muitas vezes aquele filho foi o nosso avô, e muitas vezes foi o nosso bisavô, e nós vamos trocando os papéis. Nós adotamos e somos adotados dentro da nossa casa. Então, ao trocar olhares a partir de hoje, com nossos filhos, com nossas crianças, vamos trocar o olhar, não de pedra, vamos trocar o olhar de uma canção, com uma oração. Me ensina, me capacita a cuidar desse ser. Ao mesmo tempo, vamos tentar abrir como uma linda flor, mesmo sendo nós débeis no processo moral de cuidar de alguém, porque nós temos o hábito de mais olhar a vida dos outros do que a nossa. Nós vamos cuidar daquele ser. E como Cristo é o nosso pão, veio e fez e cuidou de nós, mas mesmo assim jogamos ele na cruz porque ele estava ensinando o amor e não a espada, aí nós vamos ensinar também para sermos um débil ser com aquele ser. Vamos mostrar para o nosso filho que nós também erramos, que nós temos defeitos, que nós cometamos, entre outras palavras, o pecado. E a partir daí, conforme todas as manhãs que nós vamos acordar, se meu pai é parecido comigo, eu sou semelhante a meu pai. Vamos fincar raiz e aquela família vai se perpetuar por eternidade, porque existem as famílias materiais que se dissolvem, existem as famílias espirituais que sempre se reencontram e ficam felizes quando se revêem novamente. Pode até não se lembrar, mas todas as manhãs vão acordar e quando a mãe abrir a janela, ou o pai dizer, vamos andar de bicicleta, vamos soltar o pipa, ele pula da cama todo feliz, porque vai para os braços do pai, porque tem um olhar e um coração que é eterno. Tem um coração que não é de pedra. E tem alguém que exala flor, como a flor exala o perfume do amor. E aí, naquela criatura, nós vamos amar como Deus nos ama. Então nós estamos na paternidade, aprendendo o que é amor. Nós não sabemos ainda. Alguns de nós faz a troca.
né? Alguns até, quando se separam, ficam brigando a esposa e o esposo para quem tem a guarda do filho. E não devemos fazer isso, porque a criança não é objeto de negociação. É o espírito de responsabilidade de todos nós. Se estamos separados, continuaremos pai e a mãe vai continuar mãe. Precisamos o quê? Mostrar para ele a figura da maternidade e a figura da paternidade. O princípio do trabalho na razão, no mundo, na atividade da vida, e a mãe no princípio do sentimento, do carinho e do cuidar. Nesses dois caminhos, o ser vai estar pronto. E aí, como entramos no mês, que é nós que temperamos a gosto, vamos dar um tempero às nossas relações com nossos filhos, com nossos netos, com nossos sobrinhos. Se lembrando que pai e mãe e irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Segundo Jesus e João, Deus é amor. Façamos amor em todos os filhos de todas as famílias. Vamos olhar para todas as crianças como se fossem nossas. Até porque, se moramos numa comunidade, somos vizinhos e trocamos olhares com alguém, Emmanuel já ensina. No carretel das nossas existências ou das vidas sucessivas, aquela pessoa que nós trocamos olhares, por menor segundo que seja, nós temos alguma coisa de relação para com ela. Vamos sempre sorrir, vamos sempre agradecer a oportunidade de conviver e tendo criança nos nossos espaços. E jamais vamos reclamar do barulho que elas fazem, da correria que ela tem. Vamos fazer a proteção delas. Mas se tem criança sorrindo, cantando, gritando, é porque ela se sente feliz naquele espaço. Se tem uma criança moada, calada e não fala nada, ou ela está doente, ou aquele espaço a constrange. Quanto mais barulho de criança tiver na nossa casa, mais doce vai ficar nosso coração de pedra. E mais felizes chegaremos do outro lado, porque então Jesus perguntará: que fizeste daquele irmão que Deus mandou para você caminhar no sentido da luz? Aí nós vamos prestar conta perante Jesus do que nós fizemos com aquele ser. Mas tudo que nós fazemos com aquele ser, retiramos de nós mesmos. Se temos amor em nós, daremos amor. Se há raiz de afeto em nós, essa raiz ficará com todos os seres que nós vamos conviver. E assim, o amor de Deus e a paz de Jesus estejam com todos. E que a paternidade universal que Deus nos ensina, dando sol todos os dias nas nossas cabeças, dando oxigênio para a gente respirar, que nós possamos também permitir que nosso filho pense, oxigenize e que ele evolua e caminhe em moralidade, em amor e sentimento e sabedoria para a frente. Lembrando que mais tarde nós vamos para o plano espiritual. E de repente, aquele nosso filho vai receber o neto. Poderá ser nosso avô, ou poderá ser também, dependendo da idade que a gente for, ser o nosso pai ainda, dependendo do tempo que a gente perder. Assim, queridos, o amor é incomensurável. Ficar raiz significa amar. E aí, se o amor, ele resiste a tudo, enquanto o pai, como missionário, como um dever perante a sociedade, como um sacerdócio perante Deus, nós não vamos nos cansar de ser pai e vamos sempre cuidar do nosso coração, por intermédio do aprendizado, da doce olhar e das brincadeiras daqueles seres, seja criança ou adolescente, ou até adulto, mas que veio por intermédio biológico da nossa vida no mundo material. O amor de Deus e a paz de Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Repetir? Vocês querem cantar de novo, né? Agora vocês cantam comigo, tá? Seja como uma raiz, siga um ideal, siga seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar. Tira a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que lhe ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais débil ser. Ter a paz que finges ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs. Ter o artista que criou e amar como ele amou. Vocês devem conhecer essa.
Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor, somos nós, a brotar. Olha, 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 os lírios crescerão nos campos, Deus nos espalhou no universo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para a nossa alegria. O alimento é o Evangelho. Nossa alegria, para a nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olha, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria. Sim, eu não concluí algo. Aquele amigo que me perguntou, e eu disse que na doutrina espírita ensina a abraçar. Toda noite ele saía da gráfica, e entre 2 horas e 4 da manhã, ele ia se deitava no papelão por cima do filho como cobertor abraçando. Hoje o filho tem uma marcenaria, fabrica móveis, casou, tem filhos, simplesmente abraçando. A mãe tinha desistido por vergonha, mas o pai não desistiu. O filho mijado, cheio de fezes. Foi engraçado que um dia o filho perguntou: pai, como é que você conseguiu fazer aquilo? Eu via você lá por perto, tinha vontade de sair e não dava conta. Então, assim, um amigo que é da família me disse para te abraçar. Quem foi esse amigo? Aí o filho me procurou. Seu Gilberto, muito obrigado. Às vezes eu estava numa situação de dependência química tão grande que eu sentia meu pai, eu via meu pai, mas não conseguia esboçar nenhum esforço. Mas de tanto ele me abraçar, eu consegui, pela força do amor dele, sair de onde eu estava. Então um abraço é a flor abrindo, é aquele botão que faz o amor estar presente. Abracemos-nos sempre, para a gente poder repartir o amor que Deus nos dá. E como lírios espalhados nos campos da vida, no país, nos planetas diversos, nós podemos dizer que estamos fazendo a obra do Senhor de forma bem feita, amando qualquer criatura, seja ela do jeito que for. Assim seja.